Olá, cervejeiros! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Sistema Breu Uno, um controlador de braçagem. Nós estamos hoje na aula 6, Dicas Gerais 2. Eu faria hoje, no início dessa manhã, a aula com a braçagem simulada, né? Mas a aula que eu gravei de Dicas Gerais 1, onde eu falei sobre dimensionamento de fios, eu achei que ela ficou um pouco incompleta, então eu estou fazendo essa aula rapidinho, apenas para complementar a parte aí de fios e cabos aí do sistema, tá? Então hoje faremos apenas aí um complemento do dimensionamento de fios e cabos que nós já vimos na aula passada, na aula 5. Eu apresentei na aula passada essa tabelinha aqui de acordo com a NBR 5410 de 2004, né? Coloquei uma continha bem simples aqui, minha resistência tem 5.000 watts, eu trabalho com um sistema 220 volts monofásico, né? O que daria uma corrente de 22,72 amperes. Um fio aqui que aguenta 24 amperes de corrente seria mais do que suficiente, né? Que é uma bitola de 2,5 mm. Mas eu optei por utilizar um fio de 4 milímetros quadrados, que é para ter uma folguinha aí no meu sistema. Tá. O que eu não passei na última aula foi o seguinte: se você tiver, por exemplo, um sistema com 3 panelas, cada panela com a sua resistência, uma panela onde você faz a mostura, outra panela você esquenta a água para lavagem e outra panela para fervura. Estou dando um exemplo aqui. Ou se você faz braçagens simultâneas, né? Você está fazendo a mostura de uma cerveja e já está fervendo outra, um exemplo. Então isso vai demandar que você tenha que acionar os 3 relés de estado sólido e as 3 resistências em uma ou outra ocasião, as 3 simultaneamente, tá? Então cada cabo entre o borne e o relé de estado sólido e o relé de estado sólido até a resistência da sua panela tem que ser dimensionado individualmente. Ou seja, se esse relé aqui, se essa resistência for uma resistência, por exemplo, de 3.000 watts, você vai ter que dimensionar o seu relé de estado sólido para 3.000 watts e o cabo entre o relé e a panela e entre o borne seu, né, e o relé. Individualmente, se a sua outra panela tiver, por exemplo, uma resistência de 5.000 watts, já é outra bitola de cabo, já é outro relé de estado sólido. E se a sua outra panela tiver, por exemplo, uma resistência de 7.000 watts, outro cabo e outro relé, tá? Você tem que ver também se o seu borne vai aguentar o somatório dessas 3 correntes consumidas aqui, né? Se forem ligadas a 100% e simultaneamente, e o cabo que vai ser ligado entre o borne e a tomada que você vai alimentar todo o sistema, ele tem que ser dimensionado levando em consideração o somatório dessas 3 panelas aqui, mais a bomba, se você for utilizar os 3 ao mesmo tempo a 100%, tá? Então tem que prestar atenção nesse detalhezinho aí. Muitas vezes o cabo que você vai ligar entre o borne e o relé e a panela é uma bitola mais fina, por exemplo, 2 milímetros, 2,5 milímetros quadrados, e o cabo aqui você vai ter que colocar um cabo aí, por exemplo, de 6 milímetros quadrados, tá? Vale lembrar, pessoal, que é o seguinte: o relé de estado sólido, por exemplo, ele tem a parte lógica, vamos assim dizer, que é essa parte que você liga o fiozinho lógico aqui, o cabo lógico que vai acionar ele e liga na interface, né? E ele tem a parte de alta tensão. Aquela tabelinha que eu coloquei no slide anterior, ela se refere à parte de alta tensão, tá? Essa parte lógica aqui, qualquer fiozinho fininho aí que você tiver aí na sua casa vai ser suficiente. Por exemplo, eu estou usando aqui para ligar minha bomba, se eu não me engano, um cabo de 1 milímetro de bitola de 1 milímetro quadrado. Esse fio de 1 milímetro ele já seria muito grosso para fazer essa parte lógica aqui. Então, um fiozinho desses que você compra em casa de eletrônica, de elétrica, mais fininho, ele é mais que suficiente, tá? Aqui para os sensores, no meu caso, o que eu tinha aqui em casa? Eu
utilizo o que eu tenho, né, pessoal? O que eu tinha aqui. Eu tinha um pedaço daquele cabo que as empresas que instalam alarme utilizam, né? Ele tem uma capa e ele tem 4 fiozinhos finos dentro. Então eu abri aquele cabo lá, tirei, separei os 4 fiozinhos e usei 3 aqui, ó. Tá? Então é um fio bem fininho, mas funciona. Esse fio aqui, oriundo desse cabo de alarme que eu falei, ele também seria suficiente para você acionar o relé de estado sólido. E se você não tiver essa interface aqui que já tem o relé, para você acionar também o relézinho. Isso na parte lógica, né? Na parte de alta tensão, aí tem que usar aquela tabelinha para fazer a conta. Lembrando, pessoal, que eu não levei em consideração no dimensionamento dos meus cabos a potência consumida pela bomba, né? A corrente consumida pela bomba, porque a minha bomba é uma bomba pequenininha que consome pouquíssimo, né? Agora, tem o pessoal que está comprando uma bomba, se eu não me engano, a marca é da Esfera Laval, Alfa Laval, Esfera Laval, não tenho certeza da marca, né? Umas bombas mais parrudas de inox. Então, é o seguinte, se essa sua bomba tiver aí, por exemplo, um motor de 1 CV, aí você já tem que ficar atento, por quê? Um motor de 1 CV ligado no sistema monofásico de 220 volts, ele vai te consumir aí 8 amperes. Você tem que levar isso já em consideração para dimensionar o carro, tá? E se a sua bomba for uma bomba de 110 volts, ela já vai consumir o dobro aí. Já vai consumir 16 amperes, tá? De corrente nominal, de acordo com a NBR 5410. No meu quadro, eu não costumo colocar disjuntor. Por quê? No fundo de casa eu já tenho esse quadro aqui, que é apenas para as tomadas aí, iluminação do fundo de casa, né? O poço também. Então eu tenho um disjuntor geral que alimenta todo esse meu quadro elétrico aqui de 50 amperes. É um disjuntor duplo. Então o que eu fiz? Como eu já tenho esse disjuntor aqui, eu puxei 2 cabos desse disjuntor e alimentei aquela tomada que eu utilizo para ligar o meu sistema, tá? Então, por isso que eu não tenho disjuntor no meu quadro elétrico, porque eu já tenho no meu painel, eu queria economizar e coloquei. Vale lembrar, pessoal, que quem for comprar disjuntor para colocar no painel ou no quadro elétrico que você já tenha na sua casa, se você for utilizar o sistema 220 volts, que é o que eu recomendo, você tem que comprar esse disjuntor duplo, tá? Não vá comprar 2 disjuntores simples, porque não é recomendado. Funciona? Pode funcionar. Mas eu estava conversando com um amigo meu, engenheiro elétrico, esses dias, ele falou que não é correto você comprar 2 disjuntores simples para utilizar no sistema 220 volts. Você tem que comprar esse duplo aqui, tá? Algumas questões importantes aí que você vai ter que levar em consideração. A rede elétrica da sua casa, ela aguenta a corrente aí, a potência do seu sistema? Quantas panelas você vai utilizar aí simultaneamente com potência máxima, né? Qual a corrente consumida aí para cada resistência? Tem que levar tudo em consideração para ver se a sua rede elétrica aguenta, tá? Se mais de uma resistência elas serão ligadas ao mesmo tempo, então a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe aí, porque muitas vezes você se atenta que a panela sua tem uma resistência de 5.000, só que você tem mais uma panela consumindo 5.000. Se você ligar as duas em 100%, você pode aí derrubar o disjuntor geral da sua casa, tá? Então você tem que levar em consideração se a rede elétrica da sua casa vai aguentar essa corrente aí. Eu gostei muito, pessoal, da malandragem do sistema Breu Uno. Malandragem não, né? É assim, da perspicácia aí dos desenvolvedores, né? Olha só, eu vou mostrar aqui um detalhezinho. Tá. Eu, apenas para fazer essa demonstração, eu coloquei aqui no meu sistema que eu teria 2 panelas, né? Uma panela principal, que eu faço a minha mostura e porventura também a minha fervura, e uma panela que eu esquento água para lavagem, as duas com resistência, tá? Cada uma tem seu sensor de temperatura, né? E tá aí o sisteminha. Eu vou voltar aqui na minha configuração e vou mostrar aqui um detalhezinho muito legal. Vamos lá, por exemplo, ó. Para a panela de mostura e fervura aqui na panela principal, eu posso colocar aqui, ó, potência na mostura 60%.
E potência na fervura, eu regulo a potência que eu quiser também. Então, por exemplo, na minha outra panela de lavagem, eu posso colocar minha potência em 40%. Então, por exemplo, se eu tiver duas panelas com resistência de 5.000 watts, uma operando a 60% e a outra operando a 40%, eu vou consumir aqueles mesmos 22 e poucos amperes, 23 amperes, utilizando as duas panelas simultaneamente. Então é um sisteminha aí, um pulo do gato aí que vem bem a calhar. Por quê? Mesmo que eu tenha uma rede elétrica na minha casa, que não vai aguentar eu ligar as três panelas em 100%, eu posso ligar elas de acordo com a potência que eu quero, para mim fazer com que eu possa operar as três panelas simultaneamente, como exemplo, né? Então vem muito a calhar isso daí. E outra, pessoal, por exemplo, na mostura eu coloco aqui, ó, 60% e na lavagem 40%, ou seja, como se eu tivesse duas panelas de 5.000 watts, é como se eu tivesse as duas ligadas ao mesmo tempo, mas que tivesse apenas uma panela ligada em 100%, consumindo aí os 23 amperes. Porém, depois que eu fiz a lavagem, na fervura, eu posso jogar aqui minha potência já em 100%. E continua na mesma, eu vou estar apenas com 5.000 watts sendo consumidos aí a cada momento. Então é um sisteminha que vem bem a calhar. É uma configuração muito simples aqui no sistema B-Uno que vem bem a calhar. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Já vi que tem um errinho aqui. Essa aula agora é a aula 6, né? Então a próxima aula vai ser a aula 7, que eu pretendo fazer daqui a pouquinho, tá? Hoje é domingo, dia 2 de fevereiro de 2020. Então a próxima aula vai ser a aula 7 e vai ser realmente a simulação de braçagem, tá? Mais uma vez, quem tiver dúvidas e sugestões aí, na medida do possível eu respondo. Obrigado mais uma vez.